Você já ouviu falar das verdades escondidas por trás da icônica personagem La Chilindrina? Aos 75 anos, Maria Antonieta de Las Nieves finalmente confirma o que há muito tempo todos suspeitávamos, revelando detalhes que chocam e abalam as estruturas do mundo do entretenimento. Prepare-se para descobrir segredos obscuros, conflitos nos bastidores do famoso programa Chaves, batalhas pessoais que quase destruíram a atriz e aquele mistério envolvendo sua saúde que a mídia tentou esconder a todo custo. Não estamos falando de fofocas superficiais, mas de fatos polêmicos que jamais foram abertamente discutidos e que podem mudar a forma como você vê essa personagem tão querida. Se você quer entender toda essa história e acompanhar essas revelações impactantes, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like agora mesmo. A sua inscrição é fundamental para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante e assim continue trazendo vídeos incríveis como este. Se puder apoiar ainda mais, use o Super Thanks para ajudar o canal a crescer e produzirmos material cada vez melhor. Mas se não for possível, não tem problema, deixe um comentário contando o que mais te surpreendeu nessa história e participe da nossa comunidade. Fique com a gente até o final porque a última revelação vai te deixar simplesmente impactado. Não perca! Maria Antonieta de Las Nieves é uma das figuras mais emblemáticas da televisão latino-americana, especialmente conhecida por ter dado vida a uma das personagens mais queridas e inesquecíveis do humor mexicano, a Chilindrina. Sua trajetória artística é marcada por um talento precoce e uma paixão que começou ainda na infância, quando a menina já mostrava habilidades e interesse pelo mundo do entretenimento. Desde pequena, Maria Antonieta soube que queria atuar, cantar e levar alegria para as pessoas, e foi essa determinação que a levou a ingressar no meio artístico. Com uma carreira que se desenvolveu ao longo de décadas, ela conquistou não apenas o público, mas também o respeito dos colegas e a admiração de várias gerações. A personagem Chilindrina, que originalmente foi criada para ser um papel secundário na famosa série humorística mexicana Chaves, ganhou vida de uma forma tão autêntica e cativante que rapidamente se tornou protagonista do carinho do público. Maria Antonieta não apenas interpretou a personagem, mas lhe deu uma personalidade única, uma voz inconfundível e um jeito especial que a tornou inesquecível. A Chilindrina é conhecida por seu jeito travesso, sua risada característica, suas meias listradas e aquele jeito de menina que mistura inocência com esperteza, o que a torna uma figura que ultrapassa o simples papel de humor para se transformar em um símbolo cultural. A construção da personagem exigiu da atriz uma entrega total, uma capacidade de se colocar no lugar daquela criança cheia de energia, mas também cheia de nuances emocionais, que cativou espectadores de diferentes idades. Maria Antonieta teve que explorar uma gama de expressões, tons de voz e gestos para dar veracidade à Chilindrina, tornando-a mais do que um simples personagem de comédia, mas uma verdadeira amiga para quem acompanhava o programa. Sua capacidade de improvisação e sensibilidade artística permitiram que a personagem evoluísse ao longo do tempo, adaptando-se às situações e às histórias que o programa propunha, mas sempre mantendo sua essência marcante. A atriz soube também equilibrar muito bem o humor com momentos de ternura e até mesmo algumas lições de vida, algo que tornou o personagem ainda mais rico e multifacetado. Além disso, Maria Antonieta de Las Nieves demonstrou uma versatilidade impressionante, participando de diversas outras produções, tanto na televisão quanto no teatro e na música, o que contribuiu para que sua carreira fosse sólida e diversificada. Ela usou sua visibilidade para se destacar não apenas como comediante, mas também como uma artista completa, capaz de conquistar o público em múltiplas frentes. A Chilindrina, embora seja o ápice de sua carreira, é um exemplo claro de como o talento aliado ao trabalho duro e a paixão pode criar algo que ultrapassa o tempo e as fronteiras culturais. Essa personagem fez parte da infância e da memória afetiva de milhões de pessoas, reforçando a importância da arte como um elemento de conexão social e emocional. O impacto emocional da fama é complexo e multifacetado, pois estar constantemente sob os holofotes significa lidar com uma exposição intensa e contínua, onde cada gesto, palavra e atitude pode ser observado, julgado e até mesmo distorcido pelo público e pela mídia. Para Maria Antonieta, a fama conquistada por meio da personagem Chilindrina trouxe não apenas reconhecimento e carinho, mas também desafios que exigiram dela uma força interna para lidar com a pressão de corresponder às expectativas de milhões de fãs. A sensação de ter que estar sempre à altura, de nunca poder errar ou demonstrar fraqueza, muitas vezes gera um peso emocional que pode causar ansiedade e insegurança,
sentimentos que são difíceis de manejar quando a vida privada se torna pública. Além disso, a fama cria uma espécie de barreira entre o artista e sua intimidade, fazendo com que a atriz tenha que aprender a lidar com a perda de privacidade, com pessoas que tentam invadir seu espaço pessoal e com a dificuldade de estabelecer relacionamentos genuínos fora do ambiente profissional. A solidão pode se tornar uma companheira frequente, pois confiar nos outros torna-se mais complicado quando se está em evidência constante. Em termos físicos, a fama também cobra seu preço. A rotina intensa de gravações, eventos, entrevistas e aparições públicas exige um grande esforço físico e mental, fazendo com que o cansaço acumulado e o estresse afetem diretamente a saúde do artista. Maria Antonieta enfrentou momentos em que o ritmo acelerado e as demandas do trabalho causaram desgaste, fadiga e até problemas relacionados à saúde emocional, que podem se manifestar fisicamente. O corpo reflete o impacto do estresse contínuo, seja por meio de alterações no sono, no apetite ou no sistema imunológico, gerando um ciclo que, se não for bem cuidado, pode levar a quadros mais graves. A atriz precisou desenvolver estratégias para manter seu equilíbrio, incluindo momentos de descanso, práticas que promovem o bem-estar e um círculo de apoio que a ajudasse a enfrentar as adversidades. Outro aspecto importante é o impacto da fama na identidade da atriz, pois muitas vezes o público tende a confundir o artista com o personagem que ele interpreta, o que pode gerar uma sensação de perda do próprio eu. Maria Antonieta, ao ser eternizada como Chilindrina, precisou lidar com essa dualidade e com a dificuldade de ser reconhecida por sua essência e não apenas pela imagem construída na tela. Essa situação pode causar uma espécie de conflito interno, pois a atriz deseja ser valorizada por sua versatilidade e talento, mas é constantemente associada a uma única faceta de sua carreira. Além disso, a fama pode interferir na saúde mental, trazendo desafios como a ansiedade, a depressão e o medo do fracasso ou do esquecimento. A pressão para se manter relevante e a exposição constante podem gerar um sentimento de vulnerabilidade e até mesmo de esgotamento emocional, conhecido como burnout. Maria Antonieta precisou enfrentar esses momentos difíceis com coragem e resiliência, aprendendo a valorizar seu próprio ritmo e a buscar ajuda quando necessário. É importante destacar também que a fama pode trazer mudanças nas relações familiares e sociais, uma vez que os laços pessoais podem ser afetados pela dinâmica do sucesso e da exposição pública. O sofrimento pessoal que ela carregou tem raízes que vão além da fama e do sucesso, tocando questões profundas de identidade, perdas e solidão. Muitas vezes, a atriz sentiu-se presa entre a imagem pública que precisava manter e os sentimentos genuínos que a consumiam por dentro, criando uma dualidade difícil de conciliar. Essa batalha interna se manifestava em momentos de vulnerabilidade, onde a sensação de isolamento se tornava mais forte, especialmente porque a figura pública raramente pode mostrar suas fragilidades sem medo de julgamentos ou mal-entendidos. Além disso, Maria Antonieta enfrentou conflitos familiares que influenciaram diretamente seu estado emocional. Laços afetivos que, em vez de trazer conforto, trouxeram tensões e dores, fazendo com que ela precisasse lidar com a complexidade de relacionamentos marcados por desapontamentos e desencontros. Esses conflitos pessoais foram um peso constante em sua vida, um elemento que exigia dela muita força para manter o equilíbrio entre o que sentia e o que precisava demonstrar para o mundo. A atriz também lutou com questões internas relacionadas à sua própria identidade artística, pois o enorme sucesso da Chilindrina a colocou em uma posição onde era difícil se desvincular da personagem para explorar outras facetas de seu talento. Essa limitação percebida gerou um sentimento de frustração, pois apesar de ser amada por milhões, Maria Antonieta queria ser reconhecida como uma artista completa, não apenas por um papel específico. Essa frustração pode ser dolorosa e contribuir para um desgaste emocional que, somado às pressões da vida pública, cria um ambiente propício para sentimentos de tristeza e desânimo. Em vários momentos, ela teve que confrontar suas inseguranças e medos, batalhando para não se deixar dominar pelo peso dessas emoções negativas. A pressão para ser sempre forte, alegre e disponível para o público, aliada às dúvidas internas sobre seu próprio valor e futuro, foram desafios que exigiram um trabalho contínuo de autoconhecimento e autocuidado. Maria Antonieta precisou aprender a cuidar de sua saúde mental com a mesma dedicação que cuidava de sua carreira, buscando apoio em terapias, amigos e familiares que a ajudassem a atravessar essas fases difíceis. A solidão emocional que sentia, apesar da constante presença do público,
foi um dos maiores sofrimentos que a atriz precisou enfrentar. A fama, por mais que traga reconhecimento, muitas vezes distancia as pessoas da verdadeira conexão humana, e Maria Antonieta experimentou essa desconexão de forma dolorosa. A falta de um espaço seguro para expressar suas dores sem medo de serem exploradas ou mal interpretadas era um desafio diário. Além disso, a atriz enfrentou momentos de perdas significativas que abalaram seu mundo interno. Perder entes queridos, lidar com a ausência de pessoas importantes e enfrentar situações que não podia controlar foram fontes de tristeza profunda. Essas experiências de perda a fizeram refletir sobre o sentido da vida, sobre sua própria fragilidade e sobre a necessidade de valorizar o que realmente importa. No entanto, mesmo diante dessas adversidades, Maria Antonieta encontrou forças para seguir em frente, transformando suas batalhas internas em aprendizados que contribuíram para sua maturidade emocional e espiritual. Ela passou a compreender que o sofrimento, embora doloroso, pode ser um caminho para o crescimento e para a construção de uma vida mais autêntica. Esse entendimento a ajudou a encontrar uma paz interior que não depende da aprovação externa, mas sim do respeito por si mesma e pelo seu próprio processo. O desgaste começou a se manifestar de forma gradual, à medida que a atriz se dedicava com afinco para entregar o melhor em cada cena, mesmo quando o corpo já dava sinais de cansaço. A rotina intensa de gravações exigia que Maria Antonieta mantivesse altos níveis de energia e concentração, o que, por vezes, provocava um desequilíbrio entre esforço e descanso. Ela precisava lidar com longas horas de filmagens, deslocamentos constantes e ensaios rigorosos, tudo isso somado à pressão de corresponder às expectativas dos fãs e da produção. Com o passar do tempo, esse ritmo puxado impactou sua saúde, trazendo sintomas comuns de exaustão, como fadiga constante, dores musculares e dificuldades para recuperar o vigor necessário para continuar atuando com a mesma intensidade. Um dos sinais mais evidentes desse desgaste físico foi a redução gradual da vitalidade, perceptível não apenas para ela mesma, mas também para seus colegas de trabalho e para o público atento. As alterações no ritmo do sono, a dificuldade em manter uma alimentação equilibrada devido à agenda apertada e o pouco tempo para cuidados pessoais contribuíram para o enfraquecimento geral do organismo. Além disso, o estresse constante relacionado às demandas artísticas e à exposição pública afetou sua imunidade, tornando-a mais suscetível a doenças comuns, que em situações normais poderiam ser facilmente controladas, mas que passaram a ter impacto maior devido ao estado físico debilitado. A pressão para se apresentar sempre de forma impecável, mantendo a alegria e o carisma da Chilindrina, mesmo em dias difíceis, foi um desafio enorme para Maria Antonieta. Muitas vezes, ela precisou ignorar ou minimizar sinais de cansaço e desconforto para não comprometer o andamento das gravações. Esse comportamento, embora compreensível dentro do contexto profissional, acabou agravando os problemas de saúde, pois o corpo não tinha o tempo necessário para se recuperar completamente entre uma sessão e outra. Em algumas ocasiões, a atriz enfrentou episódios de dor intensa e desconfortos que indicavam o desgaste acumulado, mas a dedicação e o amor pelo trabalho a fizeram continuar, mesmo quando o corpo pedia uma pausa. Esse comprometimento extremo demonstra a força e a paixão que Maria Antonieta tinha pela arte, mas também revela os riscos de negligenciar os sinais do próprio corpo em nome do sucesso. Com o passar dos anos, a necessidade de cuidar melhor da saúde se tornou cada vez mais evidente, levando a atriz a buscar formas de conciliar a carreira com a preservação do bem-estar físico. A adoção de hábitos mais saudáveis, a prática de exercícios moderados, acompanhamento médico constante e a atenção especial à alimentação foram passos fundamentais para que ela pudesse enfrentar a rotina sem comprometer ainda mais seu estado físico. Entretanto, mesmo com esses cuidados, o desgaste natural do tempo e a intensidade das gravações continuaram a deixar marcas visíveis, seja no semblante cansado, nas limitações para certas cenas que exigiam mais esforço ou na necessidade crescente de pausas para descanso. O impacto desse desgaste físico não afetou apenas o aspecto corporal, mas também teve repercussões emocionais e psicológicas, pois sentir-se fisicamente debilitada diante das câmeras pode gerar inseguranças e ansiedade. Maria Antonieta precisou lidar com essas questões, buscando equilíbrio para não deixar que o desgaste físico influenciasse negativamente sua performance artística e sua autoestima. A importância do apoio de profissionais da saúde e do ambiente de trabalho foi crucial para que ela conseguisse manter o padrão de qualidade nas gravações, ao mesmo tempo, cuidar de sua saúde. Esse suporte incluiu orientações médicas,
adaptações na rotina e compreensão por parte da equipe, fatores que contribuíram para minimizar os impactos negativos do desgaste físico. Como em muitos grupos criativos, especialmente aqueles que trabalham intensamente por longos anos em um projeto tão marcante, as personalidades, ambições e divergências acabavam gerando situações difíceis de administrar. Maria Antonieta de Las Nieves, conhecida mundialmente por sua personagem Chilindrina, vivenciou de perto esses desafios nos bastidores, onde não era incomum que pequenos desentendimentos se transformassem em conflitos mais sérios. A convivência diária, repleta de pressão para entregar episódios de qualidade e a constante exposição pública, fazia com que qualquer atrito ganhasse uma dimensão maior, afetando o clima no ambiente de trabalho, em algumas ocasiões, o desempenho do grupo. As relações entre os atores, embora fossem marcadas por momentos de amizade e colaboração, também revelavam um lado mais tenso, em que questões pessoais e profissionais se entrelaçavam, dificultando a comunicação e o entendimento mútuo. Diferenças de opinião sobre rumos artísticos, divisão de protagonismo e reconhecimento, além de disputas por espaço e destaque, eram temas recorrentes que alimentavam esse clima de tensão. Alguns membros do elenco buscavam maior visibilidade e reconhecimento pelo público e pela produção, enquanto outros se mostravam mais preocupados em preservar a harmonia e a continuidade do trabalho em equipe. Esse desequilíbrio entre interesses individuais e coletivos exigia muita habilidade para manejar as relações e evitar que os conflitos comprometessem o projeto. Maria Antonieta, por estar em uma posição de grande destaque devido à popularidade de sua personagem, enfrentava uma pressão dupla. Além das demandas do trabalho, precisava lidar com a inveja e o ciúme que surgiam entre colegas, o que por vezes dificultava ainda mais as relações interpessoais. Essa situação gerava um ambiente delicado, onde a confiança podia ser abalada e as alianças se formavam e se desfaziam com frequência, criando um cenário instável e desafiador para todos. Outro fator que contribuía para as tensões nos bastidores era a diferença de visões sobre os limites do humor e da atuação. Enquanto alguns atores defendiam uma linha mais tradicional e conservadora, outros buscavam inovar e explorar novos caminhos para os personagens, gerando discussões acaloradas que refletiam não só no ambiente profissional, mas também nas relações pessoais. A falta de uma gestão clara e firme por parte da direção em certos momentos intensificava esses conflitos, já que a ausência de uma mediação efetiva permitia que as discordâncias se agravassem e prejudicassem o clima de trabalho. Além disso, as pressões externas, como o assédio da mídia e a cobrança constante dos fãs, criavam uma camada extra de estresse, aumentando a sensibilidade das pessoas e amplificando pequenos atritos. Maria Antonieta, por sua sensibilidade e dedicação, sentia esses impactos de forma intensa, precisando desenvolver mecanismos para se proteger emocionalmente e continuar focada em seu trabalho. A competição por papéis e por reconhecimento dentro do elenco também foi motivo de desgaste e discussões frequentes. O elenco, formado por atores talentosos e apaixonados pelo que faziam, naturalmente buscava espaço para se destacar, o que nem sempre era fácil em um programa com personagens tão icônicos e fixos. Essa disputa velada, que nem sempre era expressa de forma aberta, criava um clima de rivalidade que exigia cuidado para não virar um problema maior. A forma como os membros do elenco lidavam com essas situações variava bastante. Alguns preferiam evitar confrontos diretos e optavam por manter uma postura mais discreta, enquanto outros enfrentavam os conflitos com assertividade, o que nem sempre era bem recebido pelos colegas. A coexistência dessas diferentes estratégias aumentava a complexidade das relações e exigia muita paciência e maturidade para gerir as emoções e manter a profissionalidade. Não raro, as tensões nos bastidores se refletiam no ambiente durante as gravações, podendo afetar a dinâmica entre os personagens e até a qualidade das cenas. Os produtores e diretores tinham o desafio de lidar com essas situações delicadas, buscando formas de minimizar os impactos e preservar a integridade do programa, que dependia fundamentalmente da sintonia e do entrosamento do elenco. O desgaste emocional gerado por essas tensões também teve consequências para o bem-estar dos atores, incluindo Maria Antonieta, que em alguns momentos se sentiu isolada ou incompreendida diante das dificuldades vivenciadas. Esse cenário, apesar de desafiador, contribuiu para o amadurecimento pessoal e profissional de todos, que aprenderam a lidar com conflitos, negociar interesses e valorizar a importância do respeito mútuo. Com o tempo, algumas dessas tensões foram superadas, e o grupo encontrou formas de conviver e trabalhar em harmonia,
mesmo que nem todas as diferenças tenham sido completamente resolvidas. O convívio diário entre os atores permitiu que eles testemunhassem não apenas o brilho da personagem Chilindrina, mas também os momentos de vulnerabilidade e desafios pessoais que Maria Antonieta enfrentava. Esse olhar atento e cuidadoso de colegas próximos foi fundamental para que, em diferentes ocasiões, fossem realizadas tentativas genuínas de ajudar, de diminuir o peso das pressões e de fortalecer a atriz diante das dificuldades emocionais e físicas que se acumulavam com o passar do tempo. Alguns membros do elenco, que tinham uma relação mais próxima e de confiança com Maria Antonieta, buscavam estar presentes nos momentos em que ela mais precisava, seja com conversas sinceras para tentar compreender seus sentimentos ou simplesmente oferecendo companhia para aliviar a solidão que às vezes rondava os bastidores. Essas atitudes, embora simples, tinham um efeito profundo, pois mostravam que, apesar dos atritos e das diferenças naturais do ambiente profissional, havia uma rede de apoio que tentava ser um alicerce nas horas mais difíceis. Além das expressões de carinho e amizade, houve também iniciativas mais práticas, como a tentativa de compartilhar responsabilidades durante as gravações para aliviar o esforço físico e emocional da atriz, ou mesmo sugestões de procurar ajuda profissional quando o desgaste parecia evidente. Os colegas entendiam que a pressão da fama, o peso da responsabilidade artística e os problemas pessoais poderiam impactar gravemente a saúde de Maria Antonieta, e por isso procuravam estar atentos a sinais de cansaço excessivo ou sofrimento, oferecendo incentivo para que ela cuidasse melhor de si mesma. Ainda que nem sempre essas ações fossem facilmente aceitas ou reconhecidas, pois o orgulho e a personalidade forte da atriz a levavam a enfrentar as dificuldades sozinha, a persistência dos colegas em demonstrar solidariedade era uma prova do afeto e do respeito que nutriam por ela. Em algumas ocasiões, momentos de crise eram suavizados graças à intervenção de amigos dentro do elenco, que se posicionavam como mediadores para tentar apaziguar conflitos ou minimizar o impacto das pressões externas e internas. Esse papel era crucial para que Maria Antonieta pudesse respirar um pouco mais aliviada e manter seu foco no trabalho que amava. A convivência no ambiente artístico nem sempre é fácil, mas esses gestos de apoio revelam a humanidade presente por trás dos personagens e dos holofotes, mostrando que o elenco do Chaves, apesar de suas diferenças, sabia reconhecer a importância de cuidar uns dos outros. A consciência coletiva de que a saúde física e emocional de cada um influenciava diretamente a qualidade do programa incentivava ações para preservar o bem-estar de todos, especialmente daqueles que carregavam uma responsabilidade maior, como era o caso da atriz responsável pela Chilindrina. O companheirismo manifestado nos bastidores ganhou ainda mais relevância considerando que Maria Antonieta enfrentava não apenas os desafios típicos da fama, mas também batalhas pessoais silenciosas que exigiam sensibilidade e paciência por parte dos colegas. O empenho em compreender seu estado emocional e em oferecer suporte contribuiu para criar momentos de respiro e conforto, que eram essenciais para sua continuidade na profissão. Algumas conversas mais íntimas entre os atores revelaram que o elenco não via apenas a personagem icônica, mas enxergava a mulher por trás dela, com suas dores, dúvidas e inseguranças. Esse reconhecimento humano foi um fator importante para amenizar o isolamento que a atriz por vezes sentia, fortalecendo a ideia de que ela não estava sozinha nessa trajetória. O apoio dos colegas também se manifestava em atitudes de proteção frente a situações estressantes ou controversas, como críticas da mídia ou discussões internas. Quando o clima nos bastidores ficava pesado, alguns atores buscavam desviar o foco para conversas descontraídas, momentos de lazer e atividades que promoviam o relaxamento e a desconexão temporária dos problemas. Essas pausas eram vitais para renovar as energias e para cultivar a amizade, criando uma rede de suporte que ultrapassava o âmbito profissional. Em diversas entrevistas e relatos posteriores, Maria Antonieta reconheceu a importância desses momentos e do amparo recebido, evidenciando que o respaldo de seus colegas foi um dos fatores que a ajudaram a atravessar fases difíceis e a continuar dando vida à Chilindrina com tanto carinho e dedicação. Essa rede de apoio não foi apenas um gesto passageiro, mas uma construção contínua, que exigiu sensibilidade, respeito e empatia para lidar com as complexidades humanas que surgiam no dia a dia da produção. O reconhecimento do valor do apoio mútuo, especialmente em um cenário onde a fama e as exigências artísticas podem pesar muito, reforça a importância de um ambiente de trabalho saudável e acolhedor para o sucesso coletivo.
As tentativas dos colegas de elenco em cuidar de Maria Antonieta e de criar um espaço onde ela pudesse se sentir amparada foram um exemplo de solidariedade e humanidade que ultrapassam a simples convivência profissional. Esses atos de cuidado mostram que, mesmo diante dos desafios inevitáveis, a colaboração e o carinho podem ser forças transformadoras, capazes de oferecer conforto e força para seguir adiante. Essa atenção excessiva e nem sempre responsável acabou contribuindo para alimentar um clima de incerteza, onde a verdade parecia se perder em meio a boatos e interpretações conflitantes. A mídia sensacionalista, ávida por exclusividade, não hesitava em publicar informações vagas ou não confirmadas, que muitas vezes atingiam diretamente a imagem da atriz, provocando sofrimento e desgaste emocional. Essa exposição exacerbada tornou-se um fardo difícil de carregar, pois além dos desafios próprios da carreira artística, Maria Antonieta passou a lidar com uma pressão constante para justificar sua condição e desmentir os rumores que circulavam. Por outro lado, a própria atriz, com sua personalidade reservada e, por vezes, cautelosa, contribuiu para que o mistério em torno de sua saúde se mantivesse por mais tempo, já que optava por não expor detalhes íntimos em entrevistas, preferindo preservar sua privacidade. Essa decisão, embora compreensível, acabou sendo interpretada por alguns como um convite para especulações, ampliando ainda mais o alcance dos rumores. Entre as especulações mais comuns estavam aquelas que envolviam doenças graves ou problemas emocionais profundos, que muitos acreditavam estar afetando sua capacidade de trabalho e participação no programa. Essas conjecturas ganhavam força quando a atriz aparecia visivelmente abatida ou ausente em momentos importantes, reforçando a ideia de que algo sério poderia estar acontecendo. Em alguns casos, até mesmo familiares e pessoas próximas foram alvo de questionamentos e comentários infundados, aumentando a angústia do círculo íntimo da artista. A falta de informações claras e oficiais abriu espaço para que o público e a imprensa construíssem narrativas que nem sempre correspondiam à realidade, criando uma rede de desinformação difícil de desfazer. No entanto, apesar de toda essa pressão e das ondas de especulações, Maria Antonieta nunca perdeu a dignidade e a coragem para seguir em frente, enfrentando o que era possível e tentando manter o foco no que mais amava: sua arte e seu público. Com o tempo, a atriz chegou a compartilhar alguns momentos de sua luta contra problemas de saúde, revelando sua força e resiliência, mas sempre de maneira cuidadosa e controlada, evitando alimentar ainda mais o burburinho da mídia. Esse equilíbrio delicado entre transparência e privacidade demonstrou sua maturidade diante de uma situação que poderia facilmente se transformar em um drama público desnecessário. É importante lembrar que a exposição excessiva da vida pessoal de figuras públicas, especialmente no que diz respeito à saúde, pode gerar impactos profundos e duradouros, afetando não só o indivíduo, mas também sua família e círculo de amigos. Maria Antonieta, consciente desse cenário, buscou proteger aqueles que amava e preservar sua própria integridade, recusando-se a permitir que a curiosidade alheia transformasse seu sofrimento em espetáculo. A relação da atriz com a imprensa passou por altos e baixos, marcada por momentos de tensão quando notícias falsas ou exageradas ganhavam repercussão, e por instantes de colaboração quando houve espaço para esclarecer fatos e transmitir mensagens positivas ao público. Em meio a esse turbilhão, alguns profissionais da mídia mais éticos e respeitosos mostraram sensibilidade ao tratar o assunto, destacando a importância de respeitar a privacidade e a dignidade de Maria Antonieta. O mistério em torno de sua saúde acabou se tornando também um tema de reflexão sobre os limites da cobertura jornalística e o respeito à vida privada das celebridades. Ainda que muitas perguntas tenham ficado sem resposta e que o público tenha sentido falta de mais informações oficiais, o que prevaleceu foi o carinho e a solidariedade de fãs que continuaram acompanhando e apoiando a atriz em todos os momentos. Essa rede de apoio demonstrou que, mesmo diante das adversidades e do barulho da mídia, a conexão verdadeira entre artista e público pode superar boatos e incertezas, sustentando a carreira e o legado de uma personalidade tão querida. Com o passar dos anos, Maria Antonieta de Las Nieves conseguiu, com sabedoria e paciência, desfazer parte dos mistérios e revelar sua verdade, mostrando que, por trás das especulações, havia uma mulher forte, dedicada e humana que enfrentou desafios com coragem e determinação.